Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Muito bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui novamente. Já tem um tempo que eu não venho aqui no púlpito, desde fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro, foi a última vez que eu vim aqui. E é muito bom estar aqui. E durante todo esse tempo, eu tive muitas coisas para resolver na minha vida. Muitas coisas eu tive que tomar decisões mais sérias, decisões mais com mais responsabilidades, decisões que poderiam acarretar em uma série de problemas que talvez eu nem fosse capaz de suportar. E aí Deus me deu a possibilidade de escolher as decisões certas e parece que tudo está caminhando para uma solução na minha vida. E aí eu me lembro também que há muito tempo atrás, eu acho que ano passado, em uma das nossas reuniões de quarta-feira, nas reuniões de oração, eu disse para a comunidade, até os meus 30 anos eu quero estar resolvido comigo mesmo. Eu quero me resolver dentro de mim. Eu não estou falando de questão material, não estou falando de ter alguma coisa, de estar com as contas em dias, eu estou falando comigo mesmo. Eu consegui me resolver, eu consegui ser homem de verdade. E aí o meu maior objetivo, desde que eu me casei, tem sido ser um melhor esposo para minha esposa. O melhor marido para ela. E aí eu tenho caminhado nesse sentido, eu tenho buscado ser assim. Eu lembro de várias conversas que eu tive com o Hernani, com o Ciro, os dois estão aqui, e eu pude aprender muito com os dois, e isso até reverbera o que o Gigante estava falando, o poder da comunhão, onde eu podia ver nos irmãos a possibilidade de conversar sobre coisas que eu não fazia ideia. Eu era só namorada da Pietra. E eu era um namorado da Pietra que tinha vivido a vida inteira com a mãe solteira. Com a mãe que o primeiro marido dela, que era o meu pai, não foi um marido legal, foi um péssimo marido. E o segundo marido também não foi um marido legal. Então eu não tinha esse parâmetro em ninguém. E graças a Deus minha mãe ainda conseguiu ensinar eu e meu irmão a ser totalmente contrário, o oposto. Porque ela sempre falou pra gente assim, ó, se você levantar a mão para uma mulher, eu vou lá e eu vou te espancar. E aí, com todo o temor que eu tinha da minha mãe, né? Não é? Nunca nem passou pela minha cabeça. Quando eu tô com raiva, nem passa pela minha cabeça. Óbvio, minha mãe me educou. Minha mãe me ensinou do jeito certo, nesse sentido. E aí, eu como não tinha parâmetro de homem dentro de um relacionamento, eu fui buscar nos meus amigos. Eu tive parâmetro de homem, sim, meu irmão. Eu sempre falo isso, que o meu irmão foi a minha figura paterna. Porque quando eu estava lá, sozinho, no perrengue, era ele que estava sendo meu pai, que estava me cuidando. Porque minha mãe estava trabalhando o dia inteiro. Aí o meu irmão estava comigo, me levando para os lugares, me levando para o skate. Por que eu ando de skate? Por que eu gosto de basquete? Porque meu irmão me levava para os rolês. Por que eu gosto de rap? Eu lembro até hoje. Meu pai detesta rap. Mas aí eu não sei por que tinha um CD do Racionais lá em casa. Aí o meu irmão pegava escondido, botava lá. Eu tenho um CD do Racionais aí. A gente era criancinha. Aí eu ficava ouvindo o CD do Racionais, não entendia nada. Tem até uma letra de uma música que eu fui entender recentemente. Que eu fui parar e prestar atenção e falei, era isso que eu tenho errado a vida inteira. Até hoje, 26 anos que eu estou errado. Mas o meu irmão que me ensinou muitas coisas e através disso eu aprendi muitas outras, né? Enfim, e isso
me fez também buscar os outros irmãos. Quando eu fui convertido, quando Deus me trouxe a Ele me deu uma nova família. Então eu não tive problemas em ter relacionamento com irmãos, porque o meu irmão e eu, a gente sempre se deu bem. Então eu fui buscar nos meus irmãos soluções para as coisas que eu não fazia ideia de como solucionar. E aí eu perguntei para o Hernando, perguntei para o Ciro o que eles pensavam sobre essa ideia de casamento. E eu perguntei várias e várias vezes. Eu lembro que quando eu trabalhava com o Ciro, eu sentava lá na salinha dele e ficava lá, falando o dia inteiro na cabeça dele, e no final ele só falava uma frase e eu falava, é isso aí mesmo. Acabou, é isso aí mesmo, né? Enfim, e eu me lembro também de uma conversa que eu tive com o Hernando. O Hernando estava prestes a se casar e ele falou assim, cara, você tem que ser sincero com a sua esposa, com a sua futura esposa. Você tem que dizer para ela que tipo de homem que você é. Quais são os seus problemas? O ser humano, aquele ser humano que você fala assim, eu desprezo isso em mim, você tem que falar isso para ela. E aí eu sentei com ela, eu lembro que eu até fui um pouco hardcore, eu sentei com ela, fiz uma lista das coisas que eu odeio em mim, que eu sei que é falhada, eu fiz uma lista, eu falei assim, Pedro, eu sou isso daqui. Ela ficou em choque, ela não esperava aquilo lá não. Ela não esperava não. E aí eu falei assim, mas eu estou disposto a resolver isso daqui em mim. Eu estou disposto a resolver isso que está dentro do meu coração. E à medida em que eu fui caminhando, que eu fui avançando com ela, antes do casamento, Deus foi me preparando. E tem coisa que nem resolveu, tem coisa que foi resolver agora. Enfim, tem coisa que ainda vai ser resolvida no futuro, tem muita coisa pela frente. E hoje, essa semana, quando o André me chamou para falar aqui, eu estava muito com uma ideia na cabeça de falar sobre as características da salvação. No entanto, no meio do processo, eu percebi que eu gostaria de falar sobre algo além um pouco. Além, não no sentido de que salvação é pouco, mas vamos dar um passo adiante na história e falar do reinado de Deus, do reino de Deus. Então, o que eu tenho para falar é algo nesse sentido. É além da sobrevivência, é o reinado de Deus e a mensagem da transformação. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Marcos 1, do verso 14 em diante. 14 em diante. Okay? Mas eu vou ler por hora, tão somente o verso 14 e o verso 15. Beleza? Então, enquanto vocês abrem aí, eu vou convocá-los também para fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos porque nós temos a oportunidade, ainda que num dia chuvoso, de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos pelo conteúdo que foi nos passado, esse conteúdo que até agora a gente tem aprendido com toda a liturgia, com toda a presença dos irmãos. Agradecemos pela semana de culto e que nesse domingo a gente possa cultuar em comunidade ainda mais o Teu santo nome. Então, pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê a possibilidade de compreendermos a Sua mensagem aqui dita e que a gente possa ecoá-la durante a nossa caminhada na vida. E é no santo nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, vamos ler. Marcos 1, do verso 14. Diz o texto: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Aqui tem muita informação. Depois de João ter sido preso. Está dizendo o tempo. Então, depois que o João, o Batista, foi preso, Jesus foi para um lugar, Galiléia. Galiléia era onde que Jesus foi criado. Não foi onde que ele nasceu, mas foi onde que ele foi criado. E pregando o evangelho, a ação de Jesus. Ele foi pregando o evangelho. Então, desde onde ele estava, ele foi caminhando, pregando o evangelho de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra evangelho na Bíblia, no contexto histórico, nós dependemos da compreensão de Roma,
que Roma, quando dominava um lugar, chegava, dominava, mandava-se o César mandava um mensageiro falando assim: agora é as boas notícias de Roma, ou seja, o evangelho de Roma, que vocês agora fazem parte da dominação do Império Romano. E vocês devem pagar imposto. Vocês devem pagar imposto para César. Vocês têm o privilégio de serem dominados por nós. Vocês têm esse privilégio, têm essa opção. E então, eles mandavam esse mensageiro aí para falar das boas novas, das boas notícias. Então, o evangelho significa isso, boas notícias. Só que Jesus, ele usa essa palavra. Ele usa essa palavra na contramão do Império Romano. Na contramão do Império Romano. E ele fala que as boas notícias dele são a possibilidade da gente desfrutar do reino de Deus. E aí ele fala da questão da proximidade. Está próximo, o tempo já foi. Se o tempo já foi, o próximo não pode ser de tempo, porque o tempo já foi cumprido. O tempo já foi. Então, o reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. E aí você pode se perguntar, tá, mas e esse próximo aí? E esse próximo aí? No original, a palavra próximo, no grego, é enguizo. Enguizo pode ser traduzido tanto para tempo, proximidade de tempo, tá? E também como para a questão do espaço. Então, a gente poderia dizer que é a questão do espaço-tempo. Espaço-tempo, como Albert Einstein uma vez disse que tempo não pode ser mensurado sem espaço, espaço não pode ser mensurado sem tempo. Tudo é um conjunto. Daí vem a teoria da relatividade. E aí, enguizo significa um próximo de deslocamento. Ou seja, se eu me mover um pouquinho, eu estou dentro. Eu consigo estar lá. Se eu me mover um pouquinho. Mas eu também digo que também não é uma questão de espaço. Não é essa questão de espaço. Porque se fosse um espaço, o reino de Deus Jesus teria tomado o lugar de César e teria governado como um governante político. E não foi essa a intenção de Jesus. Então, é um deslocamento de consciência. É um deslocamento de consciência. Então, o reino de Deus, ele está ao alcance. Ele está ao alcance. E aí a gente pode se perguntar, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o coração da mensagem de Jesus. Porque ele fala, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Se não é uma questão de tempo, não é uma questão de espaço, afinal, o que é o reino de Deus? Os teólogos latino-americanos, eles traduzem o reino de Deus, ou seja, a frase aqui que está estipulada, que reino aqui significa basileia, e basileia ela tem a conotação de várias coisas. Ela pode ser autoridade, ela pode ser reino, ela pode ser reinado, ela pode ser dominância, ela pode ser império, mas a que mais se aplica no contexto de Jesus é a autoridade. É a autoridade. Por quê? Porque o que Jesus está falando é que o reino de Deus não é no tempo, não é no espaço, mas é uma questão da consciência na qual você reconhece a autoridade de Deus para a sua vida. Então, só a vontade de Deus que importa para você. E aí os latino-americanos transformam isso em reinado, porque reinado não é geográfico. Reinado não é geográfico. E aí eles falam que essa talvez seria a melhor possibilidade para a tradução. O reinado de Deus. O reinado tem muito a ver com a autoridade. Por exemplo, a gente pode pegar o Reino Unido, né? O Reino Unido está sobre o reinado da Inglaterra, da coroa inglesa. E não quer dizer que todos os países obedecem em tudo à Inglaterra. Não, cada país tem sua autoridade política parlamentar, mas está sob a autoridade do rei Charles agora. Charles III. Então está sob a autoridade dele. Então Jesus ele vem com essa ideia do reinado de Deus em contraponto com o Império Romano, porque o Império Romano é dominância, é tomada à força. Ele chega num lugar tomando
E aí Jesus ele chega e fala assim, não, com Deus é diferente, é um reinado. E isso é uma forma de Jesus demonstrar que aquilo que foi dito acerca dele estava se cumprindo. Porque os judeus eles pensavam que Jesus, que o Messias viria como um ser humano político, um ser humano que fosse tomar o governo, que fosse libertar o povo judeu das amarraduras políticas daquele tempo. E aí Jesus fala, não, é muito para além. É muito para além. O reinado de Deus está para além dessas organizações humanas. Ele coloca nesses termos, mas ele subverte, né? Exato. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Aham. Necessariamente o jugo. Perfeito. Exatamente isso. Então, com isso a gente pode dizer que o reinado de Deus é o exercício do governo do Senhor. É o movimento do Senhor assumir o que é dele por direito, assumir a existência. É o agir de Deus em fazer a vontade, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É onde Deus exerce a autoridade dele em plenitude. E aí na teologia a gente fala que a gente cunha a expressão do já e o ainda não. O já, a gente já desfruta do reino, mas ainda não em plenitude. Então Deus está estabelecendo o seu reinado na história para que a gente possa ter essa plenitude aqui e agora também. Então Jesus, na oração modelo, ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santifica o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha a oração que Jesus nos ensina. Traga o teu reino até nós, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como já é feita no céu. Se a mensagem de Jesus de Nazaré é o reinado de Deus, e o reinado de Deus não é um ambiente não geográfico, mas uma disposição de consciência na qual eu e você, a igreja, tem consciência de que Deus impera na nossa vida. A pergunta que a gente deveria fazer é, mas o que significa se arrepender e crer no Evangelho? Porque isso não é uma questão de tempo, não é uma questão de lugar, é uma disposição de consciência. Se é uma disposição de consciência, ela só pode ser para aqui e agora. O que significa se arrepender e crer no Evangelho? Será que é se arrepender para quando morrer e ir para o céu? Será que é isso? Porque se for isso, o projeto que a gente tem com as crianças aqui não está valendo de nada, não. Aí a gente volta quando eles estiver mais velho, mais avançado em dias, e a gente fala com eles. Aí a gente vai falar só com o idoso. Ou só com gente que está no leito de morte. Não que a gente não deva, mas a gente direcionaria totalmente a eles. Nesse caso, deveríamos ir mais para os penitenciários. Também. E mais para a periferia também. Né? E há muito tempo a gente foi ensinado dessa maneira. A gente foi ensinado assim, aceita Jesus para quando morrer ir para o céu. Recentemente, eu estava na pior rede social que a gente tem nesse século, que é o Twitter, é a rede social do ódio, né? Eu estava dando um rolê lá, que às vezes eu dou um rolê lá para ver o que está rolando. Eu falo assim, vamos ver o que está rolando. Péssimo para a saúde mental. Não, eu fico lá 10 minutos e já falo assim, não dá mais não. Aí eu dei um rolê lá, dei uma olhada, e aí um teólogo famoso aqui no Brasil, famoso, e ele é muito conhecido porque ele tem um intelecto maneiro, considerável, mas ele falou exatamente isso que eu estou falando para vocês que é errado. Que a gente deveria aceitar Jesus para quando morrer para o céu. E aí eu falei assim, meu irmão, ainda bem que a graça de Deus está sobre a gente pode interpretar e falar, melhor isso aí não. Não é para quando morrer ir para o céu. Não é. Jesus está nos convocando para a participação do reinado de Deus aqui e agora. Ou seja, ele está fazendo com que a gente vire um presente.
Que a gente vire um presente para a humanidade. E aí eu me lembro também da frase do André, que ele sempre fala, que a gente deve estar no presente, a gente deve estar vivendo o presente, estando no presente, como um eterno presente. E aí eu acrescento, sendo um presente. Sendo um presente. E nós podemos também perguntar nesse sentido também, como é que a gente percebe o reinado de Deus na história? Como é que a gente percebe o reinado de Deus na nossa vida? Como que a gente enxerga esse reinado de Deus? Igual o gigante estava conversando com o Yuri. O Yuri perguntou, como o gigante relatou, como que a gente vê Jesus? Como é que a gente enxerga Jesus? Como é que a gente enxerga o reino de Deus? Como? A gente enxerga o reino de Deus a partir do momento que nós olhamos para Jesus. E aí, olha para Jesus no texto. Vamos seguir no texto. Jesus pega e diz o texto que ele, caminhando junto ao mar da Galileia, ele enxerga dois caras pescando. Os caras estavam ali, prestes a jogar a rede, lançar a rede. Aí Jesus ele vira e fala, vem comigo, vocês são pescadores de peixe, mas vem comigo que eu vou fazer vocês algo muito maior. Vou fazer vocês pescadores de gente, de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, de idosos. Vem comigo. Então eles imediatamente, eles nem pensam nada, eles imediatamente largam tudo e vai. Larga tudo e vai. E pouco mais adiante ele ainda encontra mais dois que estavam com o pai dele. Tá? Tiago e João, que estavam com Zebedeu, seu pai. Jesus vai e chama eles também. Fala assim, vem vocês dois comigo. Os dois nem pensaram duas vezes, deixaram o pai para trás e foram. Lá pescando, deixaram o pai para trás pescando. E aí a gente percebe que Jesus ele começa a transformar alguma coisa. Olha só, pescadores de peixe, farei vocês pescadores de homens. Então Jesus ele convida Simão, André, Tiago e João e diz, vinde a mim, porque eu vou transformar vocês. Note que eles são apenas trabalhadores comuns, como eu e você. Nós trabalhamos, nós somos trabalhadores comuns. A gente luta diariamente contra a sobrevivência. Aqui, dando aula para as crianças, muitas vezes eu tomo cuidado com as palavras que eu vou falar, porque eu sei que muitas crianças passam fome aqui. E é muito triste olhar e ver a necessidade delas de comer igual elas comem aqui. Porque a gente compra os pães e elas querem comer tudo. Enquanto não acabar o pão, ela não quer comer. Ela não quer parar de comer. E elas querem comer. E aí eu tenho que colocar um limite para a gente dar continuidade no nosso momento, para depois elas ficarem ali, elas comem o restante que elas precisam comer, que elas queiram comer. E no nosso mundo, essa é a realidade que impera. Para uns tem muito. Assim, eu estava vendo esses dias que para a gente pegar e calcular, a gente pegar toda a população do mundo, a gente precisaria de 3 bilhões de pessoas recebendo um salário mínimo para pagar 85 pessoas que nem trabalham, eles só são donos das empresas. 3 bilhões de pessoas no mundo. Eu fiquei, com muita raiva. Fiquei com muita raiva quando eu vi isso, porque como assim? Como assim uns recebem o mínimo e nem o mínimo recebe outros? E tem gente que recebe coisas que a gente nunca nem vai ver na vida. Há pouco tempo atrás eu me dei conta o que significa sem trabalho. E há pouco tempo atrás eu me dei conta o que significava 1 bilhão, porque eu não sabia não. E aí depois eu fui pensando, então, peraí, 1 milhão, não está tão longe. Se você parar, está longe, mas não está tão longe. Agora, pega a distância de 1 milhão para 1 bilhão.
Você fala assim, se 1 milhão está meio longe e 1 bi é muita distância de 1 bi, como é que é isso? Eu não fazia ideia. Então, tipo assim, se eu tenho dificuldade para comprar uma cesta básica para o cara que recebe 1 bi é o dinheiro da bala. Não é nada. Não é nada. Até os filhos dele, a mesada dele, não é isso. A diferença é a seguinte: 1 milhão em dias é 12 dias. 1 bilhão em dias são 32 anos. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Outro dia eu vi notícia de uma festa de 15 anos que custou 3 milhões e 500 mil reais. Tá maluco. Você imagina uma coisa dessa? Pois é. E isso me deixa, de verdade, indignado. Então, tem muita gente nessa realidade, pensa assim, como é que eu vou sobreviver amanhã? Será que eu vou ter comida amanhã na minha mesa? Será? E ontem eu fui cortar o cabelo, aí o barbeiro estava fechado. Aí eu não pude cortar o cabelo, como vocês podem perceber, eu estou de boina por causa disso. Geralmente, quando vocês me veem de boina, é porque meu cabelo está grande, né? E aí eu estava no ônibus, voltando para casa, e entrou um homem, uma sacola de mercado, ele comprou um monte de pirulito e começou a oferecer às pessoas dentro do ônibus. Eu olhava no olho do cara e eu vi que o cara não estava bem, não estava legal. E eu estava ouvindo um podcast, ouvindo algumas pregações, porque eu estava pensando no dia de hoje, o que eu poderia dizer para você, o que eu poderia acrescentar àquilo que eu já estava pré-estabelecido. E aí o homem ele começou a contar a história de vida dele. Ele falou que ele tinha 4 filhos, tinha uma esposa, e a sogra dele morava com ele. E aí ele falou assim, eu estou desempregado, minha sogra não pode trabalhar, se a minha esposa trabalhar, a gente não tem como cuidar das crianças, então eu que tenho que trabalhar, só que eu não consigo arrumar emprego, porque eu não terminei a escola. E ele não tinha uma distância muito grande da minha idade. Talvez ele tinha até a minha idade, mas eu não parei para perguntar. E ele contando a história dele, ele falou assim, essa é a minha última esperança, porque me dói no coração eu chegar em casa todo dia e os meus filhos perguntarem assim, a gente vai comer hoje, pai? A gente vai comer hoje? Na hora, aquilo tomou meu coração numa proporção que eu comecei a derramar lágrimas. Falei, caraca, velho. Caraca. Você tinha o dinheiro pra? Oi? Você tinha o dinheiro pra? Eu peguei e dei na mão dele. É uma coisa que acontece justamente. Perfeito. E aí eu peguei e dei tudo que eu tinha pra ele ali. Falei, mano, toma. Eu corto meu cabelo em casa, não tem problema não. Eu tenho uma máquina lá. Eu fico sem cortar, uso boa boina. Até de boina eu fico estiloso, vocês podem ver. Fico estiloso, combina, orna comigo. Mas eu dei para ele e por quê? Porque o meu coração se quebrantou naquele momento porque eu não consegui ver tamanha injustiça. Eu não consegui ver isso. Meu coração doeu. E por trás da pergunta dos filhos dele, tem comida hoje? Será que a gente consegue sobreviver? Será que amanhã a gente vai conseguir estar aqui? Meu estômago está doendo. Por trás disso, a maior pergunta filosófica que a gente deveria fazer, talvez você não passe esse tipo de necessidade, mas Albert Camus, ele fala, é um filósofo existencialista, e ele fala que a maior questão filosófica que o ser humano tem consigo mesmo é discernir se vale a pena ou não estar vivo. Se a pessoa quer sobreviver, é porque ela quer estar viva. Ela quer estar viva. Então, neste mundo, a gente aprende que o objetivo do ser humano, neste mundo, é viver para sobreviver. A gente é ensinado assim. Tempo é dinheiro. A gente é ensinado assim. Pouco tempo atrás eu vi que um coach falou que nenhuma pobreza resiste a 16 horas de trabalho.
E eu trabalho 16 horas por dia e não é bem assim, estou continuando na mesma, né? Enfim. E quando eu fui convertido, eu estava vivendo um momento crítico na minha vida, porque eu tinha muito problema com a minha mãe. Ela era casada com um cara que era ruim, e esse cara não gostava de mim. E ele deixava isso claro. Ele deixava claro o quanto ele não gostava de mim, até porque eu sempre fui o filho da minha mãe que deu mais problema. Deu mais problema fui eu. Embora meu irmão aprontava mais, mas eu que dei mais problema. Porque os meus problemas eram muito maiores do que os dele. E aí, eu tinha esse lance de não saber se eu podia continuar andando de skate a vida inteira, porque minha mãe e eu não tinham um relacionamento bom, e minha mãe simplesmente, com 14 anos, falou assim: agora você se vira aí. Quando eu tinha 14 anos, você se vira aí. Que em casa você vai ter lugar para deitar, dormir, tomar banho e comer só. Não vou te dar o skate, você se vira. E era a solução que ela tinha para lidar comigo naquele tempo, porque ela não sabia o que ela estava fazendo, nem eu sabia. Enfim, talvez era a melhor solução que ela tinha encontrado naquele momento para ela, porque eu realmente dava muito problema. E aí Deus usou a Pietra para me salvar, porque teve um momento que eu conheci a Pietra com 14 anos. E com 14 anos eu conheci a Pietra e eu estava naquele momento tenebroso da minha vida, e ela falou assim: cara, a gente nunca vai namorar. Se enxerga. Se enxerga. Você é um moleque falhado. Não, ela não falou isso, tá? Mas eu disseria isso assim: é um moleque falhado. Faltou um pouquinho para ela falar. Mas eu literalmente não era um cara legal. Ela não usava esses linguajares tão baixos. Não. Ela sempre foi muito educada, entendeu? Mas a frase dela foi assim: acorda, a gente nunca vai namorar. Ponto. Aí eu entendi isso aí. Beleza. Se enxerga, garoto. Você é um moleque falhado. É isso que eu entendi. Mas Deus usou ela nesse processo, porque em 2012, quando eu a conheci, tudo começou a piorar, mas também melhorar. Foi uma doideira. Eu não sabia o que eu estava vivendo. E aí eu fiquei um ano sem falar com ela, fiquei 2013 sem falar com ela. E em 2014 a gente voltou a conversar e ela falou assim: tá, a gente volta a conversar, mas só se você ir lá na parada lá comigo lá no estudo do André. Eu conheço o André desde que eu nasci, porque o André, vocês sabem, conhece todo mundo. E no skate, então, a proporção dele é muito maior. Todo mundo o conhece. Então eu conheço o André. E eu não sabia nem que o André era pastor. Na minha cabeça era só o cara que andava de skate. E aí eu fui lá no estudo do André. Fui no estudo do André com a seguinte intenção: vou desenrolar a Pietra. Cheguei no estudo do André com esse coração, cheio de pecado. Vou desenrolar essa menina. Quando eu me sentei, que o André começou a falar, não bastou 5 minutos que Jesus sentou do meu lado. Não bastou 5 minutos que Jesus entrou naquela sala, naquela reunião, sentou aqui, ó. Falou: então, tá vendo essa parada aí? Estou tentando te falar a vida inteira. O Elvis falou isso aqui para as crianças hoje. Às vezes Deus está tentando falar para a gente a vida inteira, a gente que não percebe, a gente fica na zoeira. Então, essa parada aí, eu te trouxe aqui, mesmo com o coração de maneira errada, para transformar esse coração, para transformar essa realidade que você está vivendo aqui agora em uma outra. E aí a gente se pergunta: qual é essa transformação? Por que Jesus quer me transformar? Por quê? Para quê? Em quê? E aí Jesus ele convida os seus discípulos para uma transformação para além daquilo que ele está aprisionado no cotidiano, para além da luta da sobrevivência, para além da luta contra a fome, para além daquilo que está cerceando a sua liberdade. Para além, Jesus quer te salvar disso. E aí ele fala: eu vou transformar você em pescador de homem.
Você vai pescar gente. E aí a pergunta que a gente tem para fazer é: o que significa isso? E o engraçado é que tudo isso que eu estou falando para você está dentro do texto. Está dentro do texto. Porque diz o seguinte, que Jesus ele prossegue com os discípulos. Depois de ter chamado os discípulos, ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, cidade de Pedro, Simão e André. Pedro morava lá. Então Jesus foi já pensando em uma coisa: vou ficar na sua casa, tá? Já foi pensando nisso, e era sábado. Era sábado. Vocês sabem que sábado os judeus não fazem nada. Mas Jesus foi para a sinagoga. Chegando na sinagoga, começou a pregar. Pregar o quê? O reino de Deus. As pessoas da sinagoga ficaram admiradas com Jesus. Eles ficaram admirados. Então, assim, ué, como é que ele prega desse jeito? Como é que autoridade ele tem que falar assim? Como? Porque ninguém falava daquele jeito. Até que chega uma pessoa com o que diz o texto, que está possessa por um espírito imundo. E o espírito imundo chega na sinagoga já falando assim: ih, olha lá, Jesus já está aí, já veio para me atrapalhar meu negócio aqui. E aí Jesus vira e fala: cala a boca, sai, eu te expulso, sai, vaza. E o espírito imundo sai do homem. E aí a gente precisa pensar o que significa esse espírito imundo. Porque muitas vezes a gente foi ensinado assim, a nossa cultura nos moldou nessa perspectiva de que quando alguém está possesso, ela se debate no chão, ela convulsiona, ela começa a ter uma força supra-humana, arrasta até carro, começa, enfim. Mas olha o texto. A gente não vê isso até que Jesus expulsa. O espírito imundo chega de maneira sutil. Ele já entrou na sinagoga. Ele estava no meio de todo mundo, ele entrou. E aí, assim que ele bate o olho em Jesus, que ele fala: você já veio atrapalhar minha parada? E um exemplo disso foram duas situações que aconteceu comigo. Uma foi quando eu percebi que minha avó estava nos dias finais dela. E eu falei assim: vou visitar minha avó. Eu e meu irmão. Falei: cara, a gente precisa ir ver minha avó. E era o dia que a gente anda de skate, domingo, a gente anda de skate. Mas teve um domingo que eu falei assim: cara, eu quero ver minha avó. Cheguei lá, tinha uma pessoa lá na casa da minha avó, transtornada, só que a gente não sabia. A gente entrou no ambiente tranquilo, até feliz que eu estava indo ver minha avó. Quando eu olhei no olho da minha avó estava mal, porque eu conheço a minha avó, ela que me criou. Então eu olhei no olho da minha avó e eu falei assim: opa, tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Minha avó estava nervosa, ela já não falava direito, mas ela estava nervosa, dava para ver. E aí eu cheguei, conversei com a minha avó, abracei a minha avó, dei um abraço nela e botei a mão na cabeça dela, penteei o cabelo dela, e eu sempre brincava com ela, falava assim: essa gafurina aí, tem que pentear, porque gafurina era a maneira que o pai dela falava do cabelo dela. Essa gafurina aí, tem que pentear. E a minha avó falava isso do meu cabelo quando era grande também. E aí, brincando com a minha avó, essa pessoa que estava na casa da minha avó entrou no quarto e começou a se mostrar violentamente nas suas falas. Começou a falar, reclamar, falar muitas coisas, violentamente, de maneira violenta. E eu e meu irmão ficamos em silêncio. E ele começou a apontar um monte de coisa, um monte de problema da família, que não sei o quê. E eu e meu irmão em silêncio. E quando ele parou, quando ele deu uma simples pausa na fala para respirar, eu falei a seguinte frase: mas isso não é o que a minha avó precisa para o momento. E aí ficou muito pior. Essa pessoa começou a nos ameaçar de partir para cima. Só que no momento veio no meu coração que aquilo ali não partia dele,
porque eu conheço aquela pessoa. E aquilo ali não era dele. E aí, o que Jesus fez aqui com esse possesso? Ele expulsou. No meu coração eu fiz assim: sai daqui. Sai daqui. E aí essa pessoa começou a falar assim: tem um monte de diabo na família. E eu olhei no fundo do olho dessa pessoa e falei assim: o único diabo que está aqui agora é você. E você vai sair. E rapidamente as coisas começaram a mudar. Minha avó pediu para que a gente fosse embora, por causa de toda a situação. Eu e meu irmão abraçamos a minha avó, beijamos a minha avó, eu fiz uma pequena oração com ela e fui embora. E o que aconteceu, por exemplo, com o espírito, com o homem que estava possesso, com essa pessoa em questão também? Ela estava presa. As vontades dela, os pensamentos dela, parecia que pertenciam a ela, mas não pertenciam. Não pertencia. Então, Jesus liberta um homem do espírito que o atormentava. E a melhor tradução para cá não seria estar possesso por um espírito imundo. Esse texto não seria essa. A melhor tradução talvez seria um homem que tem demônio. Não sei se vocês já ouviram isso, alguém falar assim: essa pessoa tem demônio. Está com demônio. Está possuído. Então, é uma questão de ter um espírito dentro de si que está tomando conta das suas vontades. Está te aprisionando. E aí Jesus, ele liberta esse ser humano. Jesus, ele liberta. Mas por que ele liberta? Note que ele acabou de falar para os discípulos: eu vou transformar vocês em pescadores de pessoas. E aí o texto dá continuidade e chega nessa situação. E um pouco mais, ele avança. E ele vai para outra situação. Mas eu fiquei de falar mais uma circunstância que aconteceu comigo nesse sentido. Há muito tempo atrás eu comecei a dar aula de inglês. Por volta de uns 4 anos atrás. Havia uma pessoa em específico que não gostava de mim desde que eu era aluno lá onde que eu comecei a aprender o inglês e virei professor. Havia uma pessoa que não gostava de mim. Era uma senhora de idade que tem dinheiro e tinha condição financeira, mas ela não gostava da minha presença. Se incomodava com a minha presença na escola. Só que quando eu era aluno, ela não podia falar nada. Mas quando eu virei professor, as coisas mudaram. Ela começou a me atormentar de tal maneira que ela arrumava motivos para os meus chefes ficarem bolados comigo, que nem era motivo. E começou a dificultar a minha vida lá. Toda vez que eu dava aula para ela, ela dificultava a aula. E isso atrapalhava os alunos. E acabava dificultando todo o processo. Naquela época eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Mas, com muito custo, ela acabou saindo da escola, porque a escola acabou me abraçando e falando: não, você não está errado. É ela que está de implicância. Beleza, o tempo passou. Eu voltei a dar aula de inglês. Parei, depois fiquei um tempo fora e voltei a dar aula de inglês. E quem que me aparece lá? Sabendo que eu ia dar aula, ela voltou para a parada. E ao voltar, ela começou a fazer as mesmas coisas. E por fim, ela viu que não ia dar em nada. Ela foi falar com a dona da escola e falou assim: olha só, ele até tá melhor agora. E um detalhe, quando ela me encontrou, no momento de me encontrar, ela chegou em mim, a primeira fala dela foi assim: você já tomou jeito?
E eu olhei no fundo do olho dela e falei assim, jeito de quê? Aí ela falou, quando você dava aula lá atrás, você era um terror. E eu falei, não, eu sou do jeito que eu sou aqui agora desde 2014, desde o ano da minha conversão. Você me conheceu em 2018. Essa informação não bate. Eu sempre fui do mesmo jeito. Eu dei aula do mesmo jeito. E dou aula do mesmo jeito hoje. Talvez um pouco mais de experiência. Afinal são 4 anos de dando aula, de experiência. E ela viu que não ia ter tanto espaço comigo, porque também eu tô mais velho, tô mais maduro, e aí eu não deixava ela fazer as coisas que ela fazia antes. E aí ela não ficou um mês e decidiu sair da escola, porque ela foi falar com a dona, e a dona falou assim, ele é o melhor que nós temos. Ele foi fazer o treinamento lá, em Pindamonhangaba. E nesse treinamento, eu fui muito ruim no treinamento todo, mas aí me colocaram dentro de sala de aula com 18 crianças, 18 adolescentes, na pior turma da escola que tem lá. E aí eu dei aula, as crianças aplaudiram de pé, e eu nunca vi isso acontecer. E aí ela falou isso para a mulher, falou assim, ele é o melhor que a gente tem, ele é reconhecido aqui, então a gente não vai tirar ele por sua culpa aqui, a gente não vai. Eu acho que você está com implicância. E aí ela decidiu sair. E essas pessoas, eu deveria fazer a pergunta, eu devo libertar elas desse espírito imundo que as circundam? Eu devo libertá-las? Porque Jesus me fez pescador de homens, pescador de gente. E aí Jesus liberta. Olha o que o espírito imundo falou para ele. Você já veio na arrogância. Jesus teve compaixão do ser humano que estava ali dentro, da humanidade, e falou assim, sai. E o ser humano voltou para a sua naturalidade, seu normal, para o seu estado de consciência. E aí Jesus prossegue e vai para a casa da sogra de Pedro. Quer dizer, da casa de Pedro. E quando ele chega lá, a sogra de Pedro está doente. Está doente. E por ela estar doente, ela não conseguia fazer nada. Ela estava acamada, ela estava deitada. A liberdade de ir e vir já tinha ido, porque ela estava escravizada pela doença dela. E aí Jesus chega no ambiente e Jesus faz algo que ele não tinha feito anteriormente. Com o espírito imundo, ele nem sequer tocou. Ele simplesmente falou, sai. A sogra de Pedro, ele pegou pela mão e a levantou. Ele pegou pela mão. E muitas vezes, a gente precisa entender que o toque salva. Jesus não está falando sobre curar doenças. Ele está falando sobre salvar pessoas. E o toque salva. Às vezes é um abraço. Muitas vezes é um aperto de mão, é um tapa nas costas. Ou até mesmo uma palavra de afirmação. Cara, você é muito bom nisso daqui. Isso salva. Salva. E Jesus, ele nos ensina que nós devemos salvar pessoas. E como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? A gente salva pessoas a partir do momento que a gente começa a produzir bondades. A gente salva pessoas quando a gente tem a consciência de que no reino de Deus, no reinado de Deus, nós vamos conviver nesse império de injustiças aqui agora da existência. Nós vamos conviver com gente passando fome, nós vamos conviver com gente sendo oprimida e também com os opressores. A gente vai conviver nesse sistema com a consciência de que o reinado de Deus está imperando nas nossas vidas e influenciando as nossas ações,
ao passo que a gente consiga ser o que Paulo fala, embaixadores do reino. E um embaixador representa a sua nação. E a gente representa Jesus Cristo aqui e agora. Se Cristo liberta, e é engraçado que também reverbera o que o gigante falou, que toda vez que as pessoas olharem para a gente, ela tem que ver Jesus na gente, porque a gente segue Jesus. A gente segue Jesus. E se Jesus está no seu coração, você passa a pescar pessoas cada vez mais, e ainda sem querer. Tem um irmão que é pastor, muito famoso no Brasil, e ele teve uma vez que ele simplesmente quis romper com tudo. Ele rompeu, saiu fora, foi para outro país, em outro país lá na Europa. Ele foi dar um rolê pelas redondezas e ele encontrou com algumas meninas, a qual faziam parte do interesse dele. E aí ele foi conversar com essas meninas com um coração igual ao meu. Eu fui para a reunião do André com o coração em querer desenrolar Pedro. E aí ele foi, mas ele já convertido, ele foi com o coração querendo desenrolar uma daquelas meninas. Chegando lá, um pouco que ele falou, as meninas falaram assim: você é diferente, você tem alguma coisa de Deus em você. E aí ele não conseguiu mais nada. Muito pelo contrário, ele conseguiu tudo. Ele começou a conversar com essas meninas, e essas meninas que eram escravas de uma realidade na qual elas se prostituíam, elas começaram a ser transformadas, ao passo que elas abandonaram isso, se casaram depois com outros caras, se casaram depois, construíram famílias e foram libertas de uma realidade opressora. Elas foram libertas. E ele, com o coração cheio de ambiguidade, chegou lá como quem não quer nada, querendo muita coisa até, mas aí Deus levou ele para o outro lado e ele virou um pescador. Não tem como você ser um pescador de gente e deixar de ser. Foi isso que Pedro tentou fazer. Pedro tentou. Quando Jesus foi crucificado, o que Pedro fez? Eu vou pescar. Eu vou lá pescar lá, vou voltar a pescar. E aí Jesus volta, e a fala de Jesus para Pedro é assim: Pedro, tu me amas? O que tem entre eu e você foi afetado por aquilo que você fez contra mim? Porque comigo está resolvido. Me resta saber, com você também está. E aí, obviamente, Pedro viu que ele estava sem saída e falou assim: é claro que eu te amo, Senhor. E aí Jesus falava assim: volta a fazer o que eu mandei você fazer. Se você está pescando um peixe agora, é porque você é doido. Se eu já te mostrei uma realidade melhor. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida de quem eu enviar você. Salva quem eu envio para você. Pedro, mais tarde, entendeu a mensagem. Em Atos 3, ele estava caminhando com João, indo para a oração das 3 horas. Lá no templo, chegou perto da porta formosa. A porta formosa do templo era a porta que dava acesso ao pátio das mulheres no templo. E ele chega e tem um homem coxo de nascença que foi colocado lá. Note isso, o texto diz que ele foi colocado lá. E todo dia ele era colocado lá. Todo dia. Note isso. Por que ele era colocado lá todo dia? É porque havia uma máfia naquele lugar. Uma máfia da esmola. No entanto que quando João e Pedro, o homem que é coxo, pergunta a ele assim: pô, dá uma esmola, e aí Pedro fala assim: eu não tenho nada para te dar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro pega pela mão. Olha, ele faz a mesma coisa que Jesus fez com a sogra de Pedro. A sogra de Pedro. Mesma coisa, pega pela mão, levanta e fala assim: você está curado em nome de Jesus. Anda. Você estava escravo de uma máfia da esmola. Você estava sujeito a isso. Você estava limitado no seu direito de ir e vir.
Você não tinha essa liberdade, você não escolhia para onde você vai, onde você ia. Você não escolhia. Mas hoje você não vai ser mais assim. E aí, em Atos 4, os organizadores da máfia da esmola chamam Pedro e João. E aí, o que que... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A primeira pergunta que eles fazem é assim: com que autoridade que vocês curaram aquele homem? Com que poder ou em nome de quem que vocês fizeram isso? Por que eles fizeram essa pergunta? Você está acabando com o meu negócio. Que era, os organizadores eram Anás e Caifás, os sacerdotes daquele tempo. E aí você fala assim, tinha uma máfia ali. Então o que eles faziam? Eles colocavam os enfermos nas portas e em lugares estratégicos para pedir esmola, para no final eles passarem recolhendo. Aqui, ó, suave, é meu. Aqui, ó, no meu bolsinho. Hoje a gente vê um montão de coisa nesse sentido nas igrejas. A gente vê. Me dá seu carro aí. O Hernani nos falou sobre isso também. O André não é assim. O André, nosso pastor, ele não age dessa maneira. Essa foi a fala do Hernani. Ele não age assim. Ele não quer extorquir vocês. Ele não quer comercializar a fé em Jesus Cristo. Muito pelo contrário. O André está nem preocupado com isso. O André quer que vocês sejam salvos. Quer que a gente seja salvo. E caminhando para o final, andar com Jesus é salvar pessoas. Jesus nos ensinou a fazer isso diariamente. E às vezes a gente não vai curar um coxo de nascença. Às vezes a gente não vai curar alguém que está enfermo. Mas a gente vai curar, a gente vai libertar as pessoas das suas prisões. A gente vai entregar para elas o reinado de Deus. A gente vai simplesmente derramar sobre elas a eternidade. E aí, nesse processo todo, se a gente encontrar pessoas que vão estar lá no inferno, e a gente chega até elas e fala assim, vem com a gente, vem com a gente. E elas falam assim, não tô afim não. Tô afim não. Não é pra gente ficar ressentido, não é pra gente ficar bolado, falar, um vacilão. Não é pra gente ficar assim. Muito pelo contrário, é pra gente derramar ainda mais a eternidade na vida deles. E uma coisa que eu gostaria para fechar é que a gente precisa entender é que quando o texto diz que o diabo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não quer dizer que o diabo está andando com porta na mão assim, jogando na gente. Toma aí, Léo. E a gente tem que ficar desviando. Não quer dizer que isso não. Quer dizer que a gente vai deixar o porteiro do inferno com os cabelos em pé, boladão. Aí por quê? Porque a gente pesca a gente. A gente vai lá no inferno e tira as pessoas de lá. A gente vai lá no inferno que está aprisionando as pessoas e tira. Nós tiramos essas pessoas de lá. E o porteiro do inferno não pode fazer nada contra a gente. A gente entra e sai aonde a gente quiser. Mas a gente vai lá e tira. A gente vai numa casa de prostituição e salva aquelas pessoas. A gente vai na Cracolândia, as pessoas estão sendo escravizadas pela droga, a gente salva. Isso me lembra do Paulo Capelletti, que é um pastor, teólogo, que resolveu abrir as portas da casa dele para moradores de rua. Então tem gente de todo tipo lá. Tem gente que é viciada em crack, tem assassino, tem prostituta, tem transexual, tem tudo. Tudo. Ele abriu. E ele fala que ser pescador de gente é tirar as pessoas desse ambiente, da rua, do inferno, e colocar dentro da sua casa, porque a mesa, pessoal, a
A mesa é comunhão. E como eu, lá no ônibus, tudo que eu tinha era o valor de cortar o cabelo, e aí eu percebi que Deus me deu aquilo ali e me impossibilitou de cortar o cabelo também, porque só pode ter sido Ele mesmo. Ele fez aquilo que ele falou que ia fazer com Abraão. Gênesis 12, ele fala para Abraão assim: eu vou te abençoar, vou te dar tudo, e no final ele fala assim: sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar para que você seja bênção. Então, aonde você chegar, as pessoas vão falar assim: graças a Deus que você está aqui. E isso envolve muitas coisas. Isso envolve a gente simplesmente pegar aquilo que Deus nos dá e compartilhar. A gente sentar à mesa e falar assim: tá sobrando. Deus me abençoou hoje. Deus me abençoou hoje. Não está faltando para dentro da minha casa. Muito pelo contrário, está sobrando. Pô, mas tem um irmão ali que... Tem a galerinha lá no Candelária lá que... E não é assim: vou dar uma cesta básica e tá bom. Porque tem gente que acha que cesta básica é sinal do reino de Deus. Mas muita cesta básica tá vindo com o selo, o carimbo do diabo. Porque é bom que o pobre fique lá. Então, dá cesta básica, eu pago para você dar lá. Mas aqui em casa, não. Eu não divido a minha mesa. Mas se você não divide a sua mesa, você não entendeu nem a mensagem da ceia. Porque quando Jesus fala assim: fazei isso em memória de mim, ele estava falando do partir o pão, do compartilhar do cálice. Olha as duas palavras: partir o pão, partilha, compartilhar. Sabe? Então, quando Jesus nos chama para ser pescador de gente, pescadores de pessoas, Ele está nos chamando para que a gente não venha permitir que pessoas ao nosso redor sejam escravizadas, que as liberdades delas sejam suprimidas, que as dores dela sejam ignoradas, porque para Deus a sua dor é importante. A dor de cada um aqui é importante. E se a gente é um retrato de Jesus, se para Jesus a sua dor é importante, a minha dor é importante, se nós somos como Jesus, porque ser crente é ser gente igual Jesus é. Se a gente deve ser assim, então nós devemos olhar para as pessoas e perguntar para as pessoas: você está bem hoje? Porque eu quero saber. Eu quero saber, porque para mim a sua dor é importante. Você está sofrendo com o quê? Me fala. Vamos dividir isso daí. Vem, senta na minha mesa, vamos conversar. Vamos conversar. Eu tinha muitas deficiências no que diz respeito a relacionamento, que foram sanadas sentadas numa mesa. Eu tinha muitas deficiências. Vamos conversar. Vem, senta aqui. Ah, mas ele não é crente. Ele é umbanda. Senta aqui. Ah, mas ele é homossexual. Senta aqui. Não há melhor lugar para estar um pecador do que do lado daquele que liberta. Não há. Então, se eu sou agente de transformação na sociedade, se a igreja é esse ambiente, então a nossa igreja deveria estar cheia dessa gente. Porque aqui tem um monte de gente que está em pecado. A gente está em pecado. Seja lá qual for, às vezes você sonega imposto, às vezes você faz qualquer outra coisa. Às vezes você é ignorante com as pessoas da sua família, sabe? A gente também está. E tem diversos. Por que uns pecados são permitidos aqui para as pessoas estarem aqui dentro e outros a gente passa o pano? Quantas vezes a gente já viu que dentro das igrejas tem um monte de violência doméstica? Tem pastor que abusa de criança e a gente tampa os olhos. Recentemente aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Um pastor muito famoso, teólogo, abusava de meninas, adolescentes. Sabe o que os teólogos que são fundamentalistas fizeram?
passaram o pano, ignoraram. Mas para falar contra o homossexual, aí tem um montão, né? Tem um montão. Para apoiar coach que fica falando que a gente tem que trabalhar 16 horas por dia para ser rico, eles apoiam também. Para falar que bandido bom é bandido morto, tem um montão. Então, que a gente possa sair hoje daqui com essa consciência do reinado de Deus sobre as nossas vidas, que a autoridade dele seja exercida nas nossas vidas, de tal maneira que a gente vire vontade dele, que a nossa presença seja presente de Deus, e que seja assim, para a honra e glória do nosso Senhor. Quero convidá-los para fazer uma oração, e logo nós convidamos os nossos irmãos para fazer um som. Beleza? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse dia. Agradecemos por tudo que foi nos ensinado até aqui. Agradecemos porque o Senhor nos deu a possibilidade de nos tornarmos pescadores de pessoas. E te pedimos que o Senhor nos permita fazer isso cada vez mais. Que a sua vontade sobressaia na nossa vida de tal maneira que as pessoas venham ter a nossa presença como um presente seu. Que elas venham dar glórias a ti, porque nós estamos lá. Então, Pai, nesse sentido, que a sua mensagem transformadora venha nos libertar da opressão, da luta contra a sobrevivência e venha nos dar sentido para a vida, um sentido maior, que ao invés de viver para ter comida no prato, viver por causa do dinheiro, a gente venha viver para gerar vida, para trazer vida à existência, vida em abundância, e que a gente venha ser instrumentos seus, dedilhados por ti, Pai, que ressoam as melhores melodias. E é no santo nome de Jesus que nós oramos aqui hoje, nesta manhã. Amém. Amém.